Boa tarde. Então vamos dar início então logo, sem mais delongas. Vamos ter 3 apresentações de mais de 3 casos, na verdade. Vai falar de momentos onde a gestão do conhecimento, nossa experiência, né, no CRI, né, na ação junto às empresas. Então, Maria Isabel vai ser a primeira, Bel, depois tem 2 Maurício, Maurício Basilai e Maurício Rodrigues. Bel. Boa tarde. Bom, eu vou falar, não vou falar de um caso específico do CRI, mas eu vou falar o que a gente tem feito em diversas empresas com o objetivo de desenvolver, de criar capital intelectual, né? Como é que a gente tem feito? Não vou fazer muita introdução, porque várias apresentações hoje de manhã já falaram do contexto de mudança e de que o conhecimento é o principal valor hoje em dia. Então, como é que a gente faz para criar esse principal valor? Então, primeiro, quando a gente entra nas empresas, a gente tem que entender o todo, né? Então, eu não espero que vocês leiam, porque está pequeno mesmo. Isso daí relaciona as ações de recursos humanos, né, as ações de RH, mas também com os objetivos estratégicos da empresa. Então, a gente tem aí a visão do todo, que do lado de lá, né, os laranjas, a inovação, desempenho institucional, mostra onde a gente quer chegar com o desenvolvimento do capital humano. E do lado de cá é o que a gente pode fazer de forma integrada, não adianta ter ações isoladas, por isso essa imagem que parece confusa, mas depois vocês vão ter acesso e vocês vão poder olhar com calma, mostra as relações entre os diferentes sistemas de RH, entre as diferentes ações que a gente pode fazer. O nosso trabalho no CRI, a gente foca no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de pessoas, para chegar na criação de capital intelectual. Como que a gente faz isso? A gente faz através de ações educacionais, né, proposição de ações educacionais e de gestão do conhecimento, que na verdade elas, em vários momentos elas se confundem, mas são ações que têm esse foco. E que estão focadas tanto na aprendizagem individual como na aprendizagem organizacional, que são também interdependentes. Então, como é que a gente faz isso? O primeiro passo é criar um banco de competências, uma base de competências, né? Identificar quais são as competências necessárias, e aí passa pelas competências organizacionais essenciais, pelas competências comportamentais, competências técnicas. Quer dizer, a gente abre um pouco o foco no conhecimento e vai para a questão das competências, incluindo conhecimentos, habilidades e atitudes, no modelo do chá, né? E a gente faz isso através de uma ação grande de gestão por competências vinculada às ações de RH, a gestão das ações de RH. Bom, na prática, como que a gente estrutura isso? A gente estrutura através dos mapas de aprendizagem. O que são os mapas de aprendizagem? Eles vão dar a estrutura do planejamento dessas ações de desenvolvimento humano, que incluem ações educacionais e ações de gestão do conhecimento, porque a gente entende a gestão do conhecimento também como desenvolvimento humano, como aprendizagem, de forma alinhada ao planejamento estratégico. Tem um foco, como eu já falei, no desenvolvimento de competências, aí a gente inclui conhecimento, habilidade e atitude. Oferece um percurso de aprendizagem com essas ações educacionais e de gestão do conhecimento e vai suportar, como mostra naquele mapa, suportar ou se integrar com as outras ações de RH. Pode criar um banco de sucessores, quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem visto, que é um problema em muitas empresas, dos profissionais saindo e não tem profissional para substituir. Então, quando a gente tem essa estrutura do mapa rodando na empresa, sempre vai ter gente preparado para assumir outras funções, enfim. Essa é uma imagem, uma ilustração, né, do que seria um mapa de aprendizagem. A gente estrutura o mapa por processo. Então, cada processo-chave da empresa tem um mapa desenhado, e nesse mapa entra tudo que as pessoas precisam aprender para realizar as atividades daquele processo, determinado processo. Ele se estrutura, o que vocês estão vendo aí, né, um percurso. Cada bolinha dessa é uma ação educacional que tem o objetivo de desenvolver determinado grupo de competências.
E a gente tem o que a gente chama de ritos de compartilhamento, que acontece entre uma etapa e outra do mapa de aprendizagem. Então, eu vou explicar mais um pouco. Pode ir. Como é que a gente organiza essas etapas? Que critério a gente usa, né, para o que vai ficar na primeira etapa, segunda, terceira e quarta? A primeira etapa, a gente propõe ações que vão desenvolver as competências necessárias para as pessoas auxiliarem a execução das tarefas, das atividades. Na segunda etapa, a pessoa já desenvolve competências para trabalhar de forma mais autônoma e realmente executar as atividades do processo, né, que ela trabalha. A terceira etapa, a gente já muda um foco um pouco, que é, em vez da pessoa melhorar a performance dela, ela já vai melhorar, vai desenvolver competências para melhorar a performance do próprio processo. Ela já vai propor melhorias para o processo. O foco dela já vai ser esse. E, na quarta etapa, o foco já é a gestão do conhecimento. Quer dizer, como é que eu compartilho, como é que esse conhecimento, essa aprendizagem toda que eu tive vai ser compartilhada e realmente se transformar em aprendizagem organizacional. Volta lá que eu acabei. O que é mais importante disso aí, né, é que a gente trabalha, uma coisa que foi falada aqui, a gente trabalha nas primeiras etapas com foco nas melhores práticas, ou seja, as pessoas aprendem a fazer o que já é feito, né, o que já é feito da melhor maneira, né, as melhores práticas, mas é aprender o que já é feito, é uma aprendizagem adaptativa, né, de acordo com o Piaget, com o Peter Senge, eles falam desses dois tipos de aprendizagem. Nas etapas posteriores, o foco é nas novas práticas, quer dizer, aí, de fato, está a questão da criação do conhecimento, né, que é a aprendizagem generativa. Como é que eu aprendo a criar conhecimento? E isso foi falado, hoje se falou da universidade, das metodologias usadas na universidade, a gente tem que ir antes disso, né, porque desde a escola, do ensino fundamental, da educação infantil, o foco está, como está nas universidades, na aprendizagem adaptativa. As pessoas aprendem o que todo mundo já sabe, né, o que algumas pessoas já sabem, aprendem as melhores práticas, mas não são estimuladas nem fomentadas a desenvolver novas práticas, a criar conhecimento, construir conhecimento, né? Então, esse eu acho que é o que está por trás daquele mapa de aprendizagem, que é justamente isso, é não trabalhar só com a aprendizagem adaptativa, ela é importante também, né? As pessoas têm que aprender o que já é feito, ninguém vai partir do zero, reinventar a roda o tempo todo, mas, para que tenha inovação, as pessoas precisam aprender a aprender de forma generativa, que a escola não ensina isso, a escola, pelo contrário, ela faz a gente desaprender e, quando a gente chega aqui nesse momento, a gente tem que reaprender a aprender, né, de forma generativa. Bom, aquelas bolinhas, né, o que pode ser aquelas ações educacionais? Na verdade, são diferentes, inúmeras, isso aqui é uma lista que não é exaustiva, são diferentes dinâmicas de aprendizagem, que elas são um para muitos, muitos para muitos, né, aprendizagem mais você relacionado com conteúdo, aprendizagem social, tem uma infinidade de variedades, e quanto maior a variedade, melhor vai ser, porque vai dar conta de desenvolver maior variedade de competências e necessidades. Nos ritos de compartilhamento, que são aqueles ritos que eu falei que acontecem entre as etapas, justamente a gente foca nas ações de gestão do conhecimento que giram em torno desse ciclo, né? As pessoas são estimuladas a fazer algum determinado tipo de ação de aprendizagem, e a gente valoriza muito a aprendizagem dele com o outro e dele se preocupar também com a aprendizagem do outro, nesse momento do rito de compartilhamento, e as ações vão girar com foco nisso, na identificação de conteúdo, na criação mesmo de conhecimento, no registro do conhecimento, disseminação, proteção quando necessário e aplicação. Quer dizer, são ações que vão levar a isso. Pode passar. Bom, tendo estruturados os mapas de aprendizagem da empresa, como é que isso acontece, como é que cada pessoa se coloca nesse mapa. Aí são desenhadas o que a gente chama de trilhas de aprendizagem. Em cima, baseado numa avaliação de competências
são identificadas não só as lacunas, mas principalmente os potenciais das pessoas, né? E ela vai fazer o percurso dela, o caminho dela no mapa individual. Cada pessoa vai ter um caminho diferente de acordo com as competências que tem, as suas lacunas e potenciais. As lacunas, eles vão participar das ações de aprendizagem que levam ao desenvolvimento dessas lacunas, mas o principal é que a gente observa o potencial dele e ele vai também trabalhar na trilha de aprendizagem como um instrutor, como um coordenador, como um coach, como um mentor, a partir do potencial dele. Então, quer dizer, essa valorização do potencial a gente acha que é um outro ponto fundamental que tem ali por trás dessa estrutura dos mapas e de trilhas, porque a gente pensa muito em desenvolver a lacuna igual à escola, né? Muita coisa que a empresa faz é o modelo escolar, e não só da universidade, mas do ensino fundamental, valorizar a lacuna. Então, ele é ruim, o menino é ruim em matemática, ele vai para a aula de particular de matemática, ele vai se cansar de ter aula de matemática, enquanto ele podia estar gastando aquele tempo desenvolvendo um potencial que ele tivesse para a música, para a literatura, para o texto, para ele escrever. Quer dizer. Então, isso a gente busca resgatar quando a gente trabalha nesse modelo de mapa de aprendizagem. Na verdade, o que a gente pensa é o seguinte, que a lacuna é da instituição. Então, a gente tem que identificar quais são as lacunas da instituição e preencher com o potencial das pessoas, né? O que a gente tem que aproveitar é o potencial das pessoas. Lógico que isso, né, não é só, né? A gente vai também trabalhar com as lacunas, mas sem exagero para um lado ou para o outro. Bom, então, dos mapas desenhados e as trilhas também, como é que implanta isso? Porque ali a gente viu um exemplo de um mapa, né? Uma empresa que tenha vários processos vai ter vários mapas daquele, várias trilhas individuais, né? Porque cada pessoa vai ter a sua trilha individual. E como é que eu implanto? Como é que eu ofereço essas ações de aprendizagem? São vários critérios, né? Primeiro, um mapa status dos conhecimentos dos processos. A gente vê quais são os conhecimentos mais críticos, os que têm... Tá, 3 minutos. Os que têm mais risco de perda. Então, essas competências têm que ser priorizadas quando as ações forem oferecidas. Os objetivos estratégicos, né? Se eu vou montar um plano anual para oferecer essas ações, eu tenho que ver os objetivos estratégicos daquele ano, que ações educacionais estão vinculadas àquelas metas, àqueles objetivos daquele ano específico. Eu vou ver os status das competências das pessoas, o que eu mais preciso desenvolver, e vou ver o orçamento. Quer dizer, eu com esses 4 critérios, e com certeza há outros, né, mas são os principais, eu priorizo as ações que devem ser oferecidas para aquele ano ou para aquele 2 anos, enfim, como for. Mas isso tudo só vai acontecer, né, se a empresa tiver uma cultura organizacional que realmente valorize a aprendizagem, que acha que saber aprender e aprender é a principal maneira de se criar conhecimento, que é o maior valor que as empresas têm, né? A questão é focar na aprendizagem generativa. Só assim que isso vai acontecer. Então, é isso. Obrigada, gente. No final, a gente faz uma rodada de perguntas, tá bom? Então, Barzilai. Bem, boa tarde. A apresentação está seguidinha na da Bel, porque ela é complementar, né? Foi muito bom ela ter terminado aí em cultura organizacional, enquanto ele vai abrindo aí. Eu vou falar mais de tecnologia, que é o desdobramento desse planejamento, né? E o desdobramento desse planejamento de educação corporativa, ele só é viável se a gente estiver olhando como base a cultura organizacional e utilizando a tecnologia da informação como meio. Tá? Então, eu vou contar alguns casos onde a gente aplicou a tecnologia, e é bom ressaltar que dentro dessas trilhas tem muitas ações que não são baseadas em tecnologia, tá? Só algumas são, mas eu vou ressaltar aqui casos onde a gente utilizou a tecnologia. Eu acho que essa
essa frase foi, né, debatida aí de manhã já o bastante. Eu tirei do blog do professor Marcos, relacionando aí resultados, sustentabilidade de negócio e a capacidade de gerir conhecimento. Então, a gente pode passar. E aí eu queria ir nessa frase aí, nesse conceito do Pierre Levy, de apropriação de ferramentas interativas disponíveis nos ambientes de rede. Tá? Uma técnica que o CRI está utilizando muito é pegar tecnologias que já existem no mercado e criar um framework de trabalho para aplicação daquela tecnologia e solução de problemas específicos. Então, não importa muito se a ferramenta é de BI, se ela é de colaboração, não importa a base tecnológica que está por trás dela. Importa como ela vai contribuir para uma solução de problema de negócio. E aí eu começo a contar alguns casos aqui. O primeiro de uma demanda que não chegou assim para a gente, uma demanda de rede social corporativa. Mas a gente tinha todos esses desafios aí. Encontrar especialistas em determinadas competências de forma ágil e prática. Dar transparência e efetividade às alocações e realocações da empresa. Dar oportunidade e visibilidade aos colaboradores. Fomentar a colaboração entre as áreas de negócio. E conduzir grupos temáticos para a construção e manutenção de conhecimentos estratégicos. A gente foi olhar o mercado, selecionou uma ferramenta. Junto com o cliente, ela existe em pelo menos 50% das organizações que a gente trabalha. Só que ela é subutilizada. Eles já têm a licença, eles pagam caríssimo pela licença, e a gente conseguiu criar ali um framework para resolver todos aqueles problemas diagnosticados pela empresa. Então, nesse ambiente, você consegue fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre licenciamento ambiental e descobrir entre os 6.000 colaboradores da empresa quem é que é expert naquele assunto. Né? Você também consegue que esse próprio expert trabalhe colaborando com outras áreas da empresa que precisam daquela expertise. Você consegue dar visibilidade a essas pessoas que às vezes estão alocadas em um projeto remoto, muito distante, no interior do Brasil, e que a empresa nem tem a noção de que existe esse conhecimento dentro da organização. Então, esse é um primeiro case. Você vê aqui que tem aqui o Pergunte-me Sobre, futebol, ativos intangíveis, recursos humanos, gestão do conhecimento, educação corporativa e learning. Isso foi preenchido pelo próprio colaborador. Como ele acha que pode contribuir com o restante da organização. Tá? Um segundo caso que eu queria contar para vocês era que a gente contextualizou em dinâmicas online. Tá? A gente precisava de um ambiente mediado para construir e avaliar competências, selecionar pessoas, com grande foco na interação, com integração de ferramentas de mídias sociais, com ferramenta de avaliação integrada, para o mediador poder fazer a avaliação, com feedback e relatórios online. E aí a gente construiu também em cima de uma ferramenta de colaboração, já é outra ferramenta aí, mas a gente criou um ambiente para onde a gente tem um estudo de caso, tá? Uma situação, um problema, em que os participantes vão trabalhar para resolver essa situação. O Rodrigo está rindo que eu capturei a tela, tem um e-mailzinho dele ali na ponta. Vocês não estão conseguindo ver daí, mas ele viu, né? Uma outra demanda que a gente teve também em relação a o que Davenport fala da economia da atenção, né? Sobre a necessidade de você conseguir trabalhar num ambiente onde haja
recomendação personalizada de informação, onde você consiga excluir aquela informação que não agrega valor no seu dia a dia de trabalho, né? E aí a gente passou por uma ferramenta de BI, tá? E estamos construindo aí num piloto que nos permite todas essas funcionalidades. E aí a gente fez um caso aqui, até brincando com o caso do COB, onde a gente consegue ter diversos relatórios sobre o número de medalhas e a participação do esporte nacional. Tudo isso com uma ferramenta que recomenda novos relatórios a partir de dados que você vai colocando no sistema. Tá? E aí é uma enormidade a possibilidade de gráficos, filtros e tudo mais que uma ferramenta de Business Intelligence pode oferecer com um objetivo de negócio específico. Essa foi uma outra demanda, foi como eu, depois de ser aluno do professor Marcos, comecei a fazer pesquisa junto com ele. A gente queria levar os conteúdos do CRI para outros estados e eu já tinha uma vivência de e-learning e a gente fez alguns cursos online que foram transformados num padrão mundial e aplicados em algumas empresas e também para o varejo, né, para alunos, pessoa física. E aí a gente coleta conteúdo, depois ele passa por um processo de design institucional, que foi até conduzido pela Abel, depois a gente chega nessa solução que tem uma forma muito mais lúdica de se passar a informação. Né? Pode passar, por favor. Uma outra demanda que a gente teve de uma empresa de consultoria foi que era até no ambiente jurídico, ela precisava ter acesso a um acervo jurídico muito grande que estava na sede, no Rio de Janeiro. E as filiais não tinham acesso, tinha que ir por malote. Então, como é que se garantia a propriedade intelectual dos autores, das editoras? Então, a gente juntou uma tecnologia da Adobe chamada Digital Rights Management, que faz essa gestão através de criptografia e permite distribuir em leitores fixos ou móveis, que tem essa questão da mobilidade, né, do consultor estar na rua e poder acessar num tablet, num laptop, num telefone celular. E ainda os relatórios de gestão. Então, essa é uma solução que atende a muitas organizações que têm uma biblioteca centralizada e, com certeza, um uso diminuto do seu potencial. Tá? E eu acho que essa última é uma demanda de webcasting. A gente fez uma palestra que foi vista no mundo inteiro, uma palestra do professor Marcos, utilizando uma tecnologia canadense de webcasting que permitia a interação dos participantes e uma transmissão ao vivo com uma qualidade muito grande. Pode passar, por favor. Então, está aí um exemplo. E, então, o tempo aqui não é muito grande, né? Eu reuni aqui meia dúzia de casos para mostrar como a tecnologia pode agregar valor ao processo de gestão do conhecimento, mas não substituir as pessoas e sim subsidiar a interação, construção, proteção e todo aquele ciclo de conhecimento que foi passado ali na apresentação da Abel. É isso. Obrigado, Maurício. Vamos continuar com o Maurício, só que agora outro Maurício Rodrigues. Obrigado, Marcos. Agradecer ao Marcos, agradecer a organização do evento pelo convite. Eu vou fechar aqui a nossa... de cima, isso. A Bel explicou um pouquinho então quais são os conceitos, né, qual é o nosso principal foco de análise, tanto de estudo na área de pesquisa quanto das nossas ações em consultoria, nossas ações de mercado. O Maurício mostrou para vocês aí em termos de tecnologia o que a gente usa. Agora vem o outro Maurício mostrar um case inteiro.
Hoje, além de pesquisador do COB, eu trabalho no Comitê Olímpico Brasileiro, com a área de suporte à performance dos atletas, no nosso centro de treinamento. O COB, é importante abrir um parênteses aqui, não constrói estádio, não faz rua. Tá? O objetivo principal do Comitê Olímpico Brasileiro é a preparação dos atletas na participação nos Jogos Internacionais. Então, os Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, mundiais, alguns pequenos mundiais, alguns jogos regionais, a gente organiza e gere a preparação física dos atletas para participar desses eventos. Tá? Muito assim, divulgado em imprensa, o COB está fazendo isso, o COB está fazendo aquilo. Normalmente é confusão entre algumas outras empresas ou alguma relação a entes governamentais. Então, vamos mostrar para vocês, em termos gerais, de como é que a gente está usando a questão da gestão do conhecimento e essas ferramentas, tanto que o Maurício e a Bel mostraram, e como elas estão sendo usadas no nosso dia a dia. A partir do modelo de capitais do conhecimento, que o professor Marcos Cavalcante já publicou desde 2000, e o CRIA tem referência nesse modelo, de tentar olhar esses 4 capitais e a forma como eles estão relacionados e a forma como a gente pode tangibilizar a entrega de um deles. A gente entende gestão do conhecimento com base em pessoas, tecnologias e processos. Então, a partir uma abordagem multidisciplinar que consiga olhar esses 3 entes e conseguir entregar os nossos objetivos organizacionais, é isso que a gente põe em prática no nosso dia a dia. Então, lá no COB, pode passar o próximo, a gente estruturando a área de gestão do conhecimento focada nesses 2 pilares. Né? Eu fiz como uma forma de uma parede aqui, de uns blocos de concreto, mas seria mais interessante até... Eu estava hoje, na discussão de manhã, me deu a ideia de refazer isso como se fosse um iceberg. A parte azul é o pipeline, é o que está debaixo da terra. Então, completamente intangíveis. Então, vai desde a integração das atividades que são realizadas no nosso dia a dia. A gente contata uma série de profissionais que vão atuar junto aos atletas, como fisiologistas, bioquímicos, psicólogos. Tem o dia a dia da organização em si, né, como se fosse um intermediador e um tomador de decisão, um consultor em relação ao que vai ser feito. E, na outra ponta, a gente tem o atleta, o treinador, a comissão técnica, que é o pelotão de frente, é o povo que está lá o dia a dia batalhando, brigando pelos melhores resultados. Então, a integração dessas 3 atividades, que não são feitas no mesmo local, é um dos grandes desafios nossos. E a gente entrou na proposição com a gestão do conhecimento para tentar resolver, ou pelo menos um olhar, tentando contribuir na resolução desse desafio. O primeiro, mapeamento e fluxo da informação, a gente já está em atividade, e o segundo também, o terceiro, que é o sistema de gestão de competências, eu vou mostrar rapidamente para vocês, em função do tempo, também é um outro patamar que a gente já começou a fazer. A gente ainda não conseguiu ainda dar start no plano de inteligência competitiva, e a gente tem ainda como é que se diz? Por pilar, né, por base, tentar fazer uma rotina de avaliação do impacto dessas atividades, e aí efetivamente a gente saber o que são as melhores práticas empíricas, né, testadas, medidas do possível, e de como a gente poderia passar para aquelas novas práticas, os novos modos de você fazer, da gente conseguir construir a partir do conhecimento que já foi trabalhado e acumulado. O lado de cá... Peraí, volta... O lado de cá já está a tangibilização. Nós somos uma empresa, basicamente, que entrega intangível, mas a nossa diretoria não consegue enxergar o intangível. Eles não conseguem entender o intangível ainda. Tá? Então, a gente tem que sempre fazer alguma coisa com base. O pipeline está completamente intangível, mas a entrega ela tem que ser muito bem tangibilizada. Hoje foi discutido isso aqui, que a maioria das empresas não valoriza o intangível. Eu discordo. A maioria das empresas não entende o intangível. E a gente também não sabe explicar muito bem para elas como é que isso funciona, de que maneira vai melhorar a entrega deles, vai melhorar a eficiência, a produtividade deles em relação ao dia a dia deles. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso para os meus superiores, para os meus diretores. Então, a forma que a gente conseguiu, a saída que a gente conseguiu foi o seguinte: olha, bom, a gente vai trabalhar os intangíveis aqui com a gente, mas quando a gente for entregar ou apresentar alguma coisa, vamos tangibilizar isso, vamos botar uma coisa que eles consigam pegar, que eles consigam ver, que eles consigam entender, que seja um pouco mais fácil, mais palatável para eles. A modo como a gente conseguiu a proposta, né, que a gente está testando ver se funciona, é com a parte de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, a gente está gerando aqui uma integração completa entre a gestão do conhecimento no pipeline e, do lado de fora, a geração de produtos, serviços, processos, novas formas de atender os atletas. Hoje, a gente tem um case que eu vou mostrar para vocês, que é um suporte à performance com base em ciências do esporte, de que maneira eu consigo integrar a comissão técnica, o atleta, o treinador, com o psicólogo, o bioquímico, o fisiologista.
E, no outro ponto, a gente está fazendo um trabalho agora em piloto com a COP, para a gente começar a ver o que está sendo realizado, principalmente nas universidades, né, que são as linhas de pesquisa, quais são os produtos, os processos, os serviços, que estão se estudando e de que maneira a gente consegue se apropriar desse conhecimento, ou por forma de transferência de tecnologia, ou licenciamento, ou um trabalho em conjunto, e de aplicar o que está sendo produzido na universidade, por startups, por empreendedores, por consultores, e como é que a gente pode trazer isso para a realidade do atleta, o que é uma barreira muito grande, está tentando construir essa ponte. Pode passar? Como a Bel falou, também não quero que vocês entendam esse mapa mental aqui de uma primeira, né? Mas uma coisa interessante, a gente começou a desenhar o fluxo de informação, entender como é que as coisas funcionavam no dia a dia, tanto do Comitê Olímpico quanto das confederações e dos atletas, das comissões técnicas. E uma coisa interessante que a gente identificou é que, como a base dela sempre foi tomada por pessoas que eram estudiosos, pesquisadores, ou realmente acadêmicos, ou empíricos, nunca tinha como foco principal de análise, por incrível que possa parecer, o desempenho do atleta. Sempre era com base, eu sou um fisiologista, então a fisiologia pode melhorar o atendimento, né, o performance, o desempenho do atleta a partir de A, ou B ou C. Aí vinha o psicólogo, não. A psicologia pode ajudar a melhores. Aí vinha o administrador, não. A gestão é o que é o mais importante. E ninguém nunca tinha se focado efetivamente a partir do desempenho, da performance, da entrega do atleta, como essas outras coisas estariam envolvidas em relação a esse dia a dia. Então a gente partiu dessa premissa, tomando por base, tomando por centro da nossa análise o desempenho e o atleta, entender o que estava girando em volta em relação ao ambiente dele e tentar mapear, não controlar seria uma palavra muito forte, mas gerir, né, fazer uma administração de como esses fatores interferem no desempenho do nosso atleta no dia a dia. Então, o primeiro ponto, a gente começou e está continuando a fazer um mapeamento de cadeia de valor em relação ao que esses fornecedores, né, o que eles entregam efetivamente de valor, né, embora eles vão dizer que resolvem o mudo. Uma coisa muito interessante, né, a gente tinha um indicador para avaliar desempenho interno, que era a quantidade de profissionais que estavam atuando junto ao atleta. E se achava, né, que eu tenho lá uma equipe que é composta por um fisiologista, treinador e preparador físico e atleta. Aí, eu vou melhorar, agora eu vou botar um psicólogo. Aí botei um psicólogo para trabalhar junto, estou melhorando. Aí botei um bioquímico para trabalhar junto, estou melhorando. Quanto mais profissional a gente colocava no meio, piorava o desempenho dos atletas. Teve um processo que a gente fez com um rapaz que é uma modalidade pouco conhecida no Brasil, é esqui alpino, é uma modalidade de inverno, é um brasileiro, ele nasceu no Brasil, mas foi adotado por italianos, mora na Itália desde pequeno, e que a gente começou a fazer um trabalho com ele que ele em Turim em 2008, ele foi relativamente bem colocado por um país sem expressão nenhuma, né, em esporte de inverno. E a gente começou vamos dar um apoio nele para Vancouver, que foi os últimos Jogos de Inverno. Vamos dar um apoio para ele para tentar melhorar o desempenho dele. A gente montou uma equipe multidisciplinar com pessoas do Brasil, com pessoas da Itália. Ele passou um tempo nos Estados Unidos treinando, a gente mandou alguns profissionais para lá, contratou alguns profissionais de lá, gastamos uma soma razoável de dinheiro e quando foi ver, piorou o desempenho dele. Mas como pode acontecer? Se eu estou quantidade maior de pessoas bem colocadas no mercado, pessoas reconhecidas pelos seus pares, que entendem da modalidade, que têm o conhecimento tecnológico de ponta para ajudar ele, piora o desempenho dele, então não é meramente só entender como eles trabalham, mas sim de que maneira eu posso fazer essa cadeia de valor funcionar melhor entre os fornecedores, a nossa interferência, né, tanto do Comitê Olímpico quanto das outras confederações e a comissão técnica propriamente dita. Como eu falei para vocês, a gente está partindo de uma adaptação do mapa de competências, né? Vocês conhecem aquele chá tradicional de competências, habilidades e atitudes, só que essa ferramenta para a gente ela não resolve muito o nosso problema. Por quê? Basicamente, ela leva em consideração os conhecimentos, habilidades e atitudes, principalmente as habilidades, no campo cognitivo. Os nossos resultados eles não têm uma demanda muito grande da questão cognitiva, tem também. Mas a habilidade física é o principal condicionante para o desempenho. Então, a gente está fazendo um estudo de adaptação dessa matriz de detecção de competências para ela priorizar e conseguir mapear esse universo de habilidades físicas que a gente está trabalhando. Esse é um estudo piloto, ela já desenvolveu nesse ponto. A gente está fazendo alguns estudos de validação interna, validação de conteúdo, etc., para depois publicar um estudo com isso e mostrar e tentar trazer para a prática do dia a dia essa ferramenta.
Para conseguir tangibilizar, o que a gente está fazendo? A partir de um estudo do dia a dia do indivíduo, né, do dia a dia dele, das necessidades, desafios, oportunidades e potencialidades deles, a gente está tentando construir conceitos e a partir de uma tecnologia de design, conhecida como Design Thinking, né, e algumas outras ferramentas também, construir protótipos de aplicação de algum determinado serviço para eles. Então, esse modo, a gente tangibiliza a aplicação do conhecimento, né, sempre tentando trazer para essa questão do que pode melhorar no desempenho dele. Então, a gente começa pequeno, faz alguns protótipos, avalia no dia a dia como é que foi a interferência em relação à utilização, melhorou, piorou, melhorou um ponto, mas piorou o outro, e a partir disso a gente vai fazendo esse funcionamento aqui, esse framework, funcionar em ciclos para ir tendo os resultados e conseguir, aos pouquinhos, sem mudar muito o dia a dia do indivíduo, né, conseguir assumir algumas melhorias para ele. Essas aqui são algumas estratégias, né, algumas ferramentas que a gente usa, Design Thinking, entender primeiro o que ele deseja, o que é prático em relação à organização, executar, o que é viável financeiramente e tecnicamente de executar. A partir desse estudo inicial e seguindo aquele framework, vamos ver então quem é o cliente, quais são as barreiras dele, quais são as rotinas, quais as motivações, vamos entender melhor ele, vamos entender melhor o que ele precisa, quais são as suas necessidades, fazer uma análise do que existe no nosso dia a dia. A Bel falou, a gente não quer reinventar a roda, a gente quer pegar o que já existe, aproveitar a base de conhecimento existente, melhorar ou aplicar ela. Às vezes não dá certo, mas se a gente não for na tentativa e erro, a gente não vai conseguir. E se a gente não for errando pequeno, não adianta esperar esse processo, né, essa pior prática que a gente conseguiu atender, que era fazer uma equipe grande, investir uma soma considerável de dinheiro, utilizar, chegou no final, viu que não deu certo. Então, ser as coisas bem trabalhinho, de formiguinha lá, construção bem incremental para conseguir, e estamos conseguindo melhorar o resultado considerável em algumas modalidades. Também tentando entender dentro da própria organização de que maneira a gente vai fazer essas ações e conseguir vender isso melhor dentro da instituição, que é o ponto mais difícil. Normalmente, às vezes, a gente consegue chegar no atleta, na comissão técnica, conversar, convencer, mas não consegue convencer a direção de alguma ação que a gente tem que usar. Então, a partir do próprio estratégia da organização, a gente está tentando defender essas ações, essas atividades no nosso dia a dia. Pode passar? A gente usa também essa ferramenta de modelo de negócios que facilita um pouco a venda, tanto para o atleta como para a direção, do que a gente quer fazer. Então, ela deixa bem clara lá qual é a proposição de valor, o que a gente está fazendo diferente, para quem, qual a infraestrutura que a gente precisa para fazer isso, quanto custa e de que maneira a gente vai tentar fazer um fluxo de receitas autossustentável, né, para a própria atividade ela poder se perenizar. Pode passar. A partir desse modelo de negócios, a gente apresentou um processo, né, um serviço de suporte à performance. Pode passar. Esse serviço ele seria composto por 4 fases, né, de atendimento, desde do parecer de saúde do atleta, ajudar o técnico dele a montar um plano de intervenção, de que maneira a gente poderia contribuir melhor para o treinamento dele, acompanhar essa execução e ter avaliação aí em relação aos retornos, quais são os impactos, o que está funcionando, o que está funcionando, o que a gente está errando, o que a gente está aprendendo e de que maneira esse aprendizado pode ajudar a retroalimentar, pode passar, o processo como um todo. A gestão do conhecimento, então, ela vem de base disso, a partir daquelas 4 fases, vão ser geradas várias informações, essas informações são contextualizadas, elas são entendidas por esse banco de especialistas que estão trabalhando com o atleta, então a gente tem esse processo aqui de gestão do conhecimento funcionando todo transversalmente em relação a esse serviço. Essa contextualização vai dar base, né, vai gerar base de dados, modelos, programas, conhecimento, a partir da informação gerar conhecimento, para a gente conseguir tentar fazer um banco de ideias, né, ou tanto de coisas internas como coisas, aquisição de fatores externos, para a gente poder estar sempre envolvendo a gestão de inovação e estar sempre podendo conseguir melhorar os serviços, ou novos, ou melhores serviços e produtos para os atletas que a gente atende. A gente está há um certo tempo com uma novela mexicana de tentar conseguir implantar um setor interno de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente trabalha, não é bem uma Open Innovation, mas a gente vai muito externo
adquirir produtos, conhecimentos, tecnologias, informações, e esse modelo não tá funcionando muito bem, porque normalmente quando a gente vai na instituição, na academia, normalmente o pesquisador ele tem já uma agenda de publicações, de linha de pesquisa, que na maioria das vezes não atende a nossa realidade em termos de custo ou em termos principalmente de tempo. Né? A gente, não preciso que faça avaliação de um atleta e tenha um resultado em 48 horas. Maurício, mas eu só tenho aqui meus mestrandos, meus doutorandos, eu consigo te ligar só isso por uma semana. Aí uma semana já foi competição, já não adianta mais. Então obrigado, melhor não fazer. Então, para evitar esse melhor não fazer e a gente poder controlar um pouco mais, não só as questões de pesquisa, mas ter uma área de P&D mesmo, e está tentando já há uns 4 anos. Esperamos que talvez ano que vem conseguimos tirar isso do papel. O Maurício Barzilai está rindo aqui. E para ter esse P&D, né, esse setor de P&D interno, dando suporte a todo esse funcionamento. Acabou. Obrigado pela atenção. Desculpa aí a correria. Estamos abertos aqui às perguntas. Vamos sentar ali, né? Você vê que é um painel assim, bastante amplo. Esse caso aí do Comitê Olímpico é super rico, assim, porque é muito complexo. Você envolve desde informações assim, super quantitativas, né? Do desempenho do atleta, em tempo, etc., até coisas que são muito mais subjetivas e que influenciam fortemente no desempenho do cara, no resultado final. Né? E a gente ainda está engatinhando, não é só aqui, no mundo está mais avançado, mas no Brasil, então, assim, é uma falta de profissionalismo muito grande. Mas só está dando certo assim, porque tem um modelo teórico por trás, que foi o que a Bel apresentou, e o Maurício mostrou o suporte tecnológico. Então, só queria chamar a atenção no que a Bel apresentou. Em geral, as pessoas falam muito de melhores práticas e gap, né, que ela falou da lacuna de conhecimento. E o que ela se referiu, da gente também ter uma ênfase assim, na questão do potencial, foi numa entrevista que eu li do Larry Passos, o treinador do Guga, que tem uma canhota muito forte. E aí o cara falou, você treina muito à direita do Guga, né, para ele não perder ponto. Ele falou, não, 70% do tempo eu passo treinando o golpe que vai fazer ele ganhar o jogo, e não onde ele é fraco. Mas a maior parte das pessoas que nos procura quer justamente identificar as lacunas de conhecimento, onde eu sou ruim, e se focar aonde eu sou ruim. É claro que a gente tem que cuidar disso, né? Mas a experiência que a gente tem, a Bel, que mais ainda estuda esse assunto, é que, ao contrário, quando você reforça o potencial do cara, ele está em muito melhores condições para superar eventuais lacunas, ao invés de ficar batendo só na lacuna. Então, por uma série de questões, é útil você pensar no potencial mais do que na lacuna, embora a gente também, né, reflita como ajudar as pessoas a superar as lacunas que tem. Então, vamos abrir para as perguntas, não tem muito tempo, mas podia se identificar, por favor, como está sendo gravado. Assim, é bom você falar aqui, porque tem gente que está ouvindo a gente fora daqui, né, na internet. Se você estivesse lá. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Marçal e a minha pergunta é para a professora Bel em relação a como que vocês hoje identificaram os gaps educacionais da empresa, como é que vocês fazem para identificar esses gaps, e também como vocês chegaram à associação desses gaps e da necessidade de aprendizado dentro dos processos. A gente faz um levantamento, a gente começa primeiro pelo levantamento de processos. Né? Quer dizer, a partir dos objetivos estratégicos, que processos suportam o atingimento desses objetivos. Para cada processo, a gente levanta as atividades que são realizadas naquele processo. Para cada atividade, que conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários para a pessoa realizar aquela atividade. Então, com isso, a gente tem todas as competências, né, entendendo competências como conhecimentos, habilidades e atitudes, que são necessárias para a realização daquele processo. O que não significa que seja uma pessoa só que tenha que ter aquilo tudo. Né? Aqui, o mapa é do processo como um todo. A partir daí, cada pessoa, junto com o seu gestor, aí depende da política da empresa, né, se a pessoa tem mais autonomia, menos autonomia para se avaliar,
para avaliar suas competências, tendo aquele mapa na mão, ela vai se localizar ali, ela vai ver o que ela pode contribuir com o potencial e o que ela precisa desenvolver. Nisso a gente identifica os gaps e os potenciais. E aí faz o plano de desenvolvimento, a trilha de cada um. Mas vai vindo lá, né, do objetivo estratégico, processo, atividade, conhecimento, habilidade e atitude, depois uma avaliação individual. E, quer dizer, a avaliação é individual, mas ela também tem que ter o olhar da equipe. Por isso que a gente sugere que o gestor participe dessa avaliação, que não seja só uma autoavaliação, porque o gestor ele tem a visão toda da equipe e ele pode trabalhar melhor essa relação gap potencial, porque às vezes uma pessoa pode ter um gap, mas outra da equipe tem um potencial que já dá conta de trabalhar o que precisa ser trabalhado. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Seu nome, da onde você é, por favor? Eu sou, boa tarde, eu sou o professor Fábio Viseu, do programa de pós-graduação em administração da Unigran Rio. E aí eu queria fazer uma pergunta não direcionada a uma pessoa, mas porque é sobre o CRI em si mesmo, né? Então, qualquer um pode responder se souber. Eu fiquei pensando nas apresentações a respeito daquela velha máxima, né, popular do Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Por que isso? Porque eu percebi nas apresentações assim, uma modelagem muito clara. Né? Então, para citar um exemplo, né, na última apresentação tinham lá modelos já consolidados, por exemplo, na área de estratégia, na área de gestão de pessoas, como os modelos, né, de análise competitiva. Então, a gente viu ali o modelo porteriano, viu modelos, né, da escola de Harvard, como análise SWOT, até o modelo PEST, que a gente vê que é muito utilizado. E aí eu fiquei pensando, lembrando da primeira apresentação, na própria ideia do aprendizado do CRI. Porque uma das fugas para evitar, né, aquele círculo vicioso, né, foi mencionado o Peter Senge, de que daquele mesmo modelo mental que você está acostumado, é justamente você criar mecanismos para ir além daquele modelo mental. Como o CRI faz isso se ele próprio tem uma modelagem muito estruturada? Ou seja, o próprio CRI já parte, pela impressão que deu, né, já parte de uma modelagem e para poder fomentar nas empresas esse aprendizado. Então a minha pergunta, né, de forma bem objetiva é: como que o CRI aprende? Tá, vou tentar, depois vocês continuam. Na realidade, assim, eu pensei até que a pergunta ia em outra direção, que é uma das questões que poderia ser um problema para nós, vai ajudar a tentar responder essa sua pergunta. Circula muita gente na universidade, né? Tem muito aluno o tempo inteiro entrando, saindo nos cursos de mestrado, doutorado, e gente que traz a sua bagagem individual, seus questionamentos, sua maneira de olhar o mundo, que questionam esse modelo que você acabou de ver aqui, que sugere que se mude, que numa tese, em vez de usar o modelo de Harvard desse jeito, eu proponho que faça desse outro. Então, uma maneira assim, que podia ser visto como um problema na maioria das empresas, mas toda hora está mudando as pessoas que passam por lá. Falei, ainda bem, porque isso permite que a gente esteja o tempo inteiro se auto-questionando, na medida que a equipe não é... Essas pessoas aqui estão mais tempo lá, né? Mas assim, o grosso das pessoas que trabalham junto com a gente são pessoas que entram e saem, e vão trabalhar em outras empresas, e vão... Então, assim, traz sempre essa visão diferenciada, né? Então, acho que, por um lado, é isso. Assim, a gente está o tempo inteiro se questionando. Em primeiro lugar, porque as pessoas estão mudando. Então, tem uma coisa objetiva, que tem gente entrando, gente saindo, gente trazendo. Segundo, porque, assim, na própria vocação nossa, é de estar sempre lendo o que outros estão fazendo, como é que, né? Participar de evento, organizar evento, onde você traz pessoas com outros olhares, que criticam. O segundo aspecto, fonte de mudança, é a rede de pessoas com quem a gente interage. E a terceira fonte de mudança são as empresas, onde a gente vai implantar. A gente está o tempo inteiro se criticando, né? Assim, ouvindo a opinião do cliente, o que deu errado, o que deu certo, o que deu certo, o que deu errado. Então, assim, a Bel, por exemplo, que dos três aqui, a que mais estuda essa questão do processo de aprendizagem, a tese dela foi exatamente isso, né? Assim, como é que é? Reaprender a... Fala um pouquinho dessa história. É muito. Não, porque não tem tempo.
Não, eu posso falar assim como que, você pergunta como que o CRI aprende, né? Mas assim, eu fazendo a minha dissertação, na verdade eu aprendi, como que eu aprendi, eu acho que foi de forma generativa, porque saiu um negócio ali diferente que, assim, eu nunca tinha visto, mas eu parti de coisas que já existiam, né? São vários autores, Peter Senge, Gene Master, Jay Cross, o Nonaki Takeuchi, quer dizer, esses 4, por assim, uma base, mas vários outros, Ken Robinson, o Daniel Pink. Então, na verdade, o que eu fiz foi pegar isso tudo e ver como que isso junto, porque as pessoas falam muito assim, de cada um deles, como se fossem, cada um tem o seu modelo e tem que seguir um modelo, mas, na verdade, eles todos são complementares, né? Então, a minha aprendizagem foi ver essa complementariedade. Então, esse negócio de mapa conceitual que eu apresentei aqui, como eu disse na minha dissertação, tem um monte, porque eu acho que é isso mesmo, é juntar Lé com CRE, né? Eu vejo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isso dá uma outra coisa, né? E, realmente, o estudo foi em como que as pessoas aprendem, que baseado nisso que eu falei da escola, que faz a pessoa desaprender a aprender, porque só recebe tudo pronto, é o conteúdo que o professor traz, né? A criatividade, a curiosidade, nada disso é fomentado. Então, como que na instituição a gente pode reaprender a aprender? E aí eu falo de 3 competências que têm que ser desenvolvidas, que é o autodidatismo, que é você aprender por si mesmo, né? É o poder que você tem para se colocar para a aprendizagem. O didatismo, que eu até pensei em mudar esse nome, porque é um legado, usar um outro nome, né? Porque é um legado da escola, mas eu falei, não, deixa isso mesmo, mas as pessoas quando leem falam, nossa, achei que fosse outra coisa. Mas que é justamente você unir, né? Você ter a intenção na aprendizagem do outro. Não é ser professor, né? Ter técnica de ensino, não é nada disso. O didatismo é você querer ajudar o outro a aprender. Ter intenção nisso o tempo todo. E o construtivismo, que é você aprender junto com o outro, construir mesmo conhecimento, construir uma coisa nova. Então, quer dizer, para as pessoas realmente reaprenderem a aprender dentro das organizações e com isso levar a aprendizagem organizacional, essas competências têm que ser desenvolvidas. Antes de se pensar em qualquer ação educacional, qualquer curso, qualquer coisa, né? Assim, você tem que desenvolver isso internamente. Então, eu acho que eu aprendo assim. Eu crio, não sei. Já falou, acho que a gente aprende muito botando tudo no liquidificador e somando, né? Você viu ali várias ferramentas que a gente está usando, mas todas elas, a gente vai apresentar isso em alguma empresa, vai alguma coisa, o pessoal vê, mas você usa o quê? Com base em quê? Você, tipo, base nisso. Agora, como a gente vai usar, eu não uso o Porter como você acha que a gente está usando. A gente não vai usar o design thinking de uma base. A gente pega, joga tudo no liquidificador, faz essas ligações de Lé com CRE, dá contextualização nisso. Eu acho que a gente aprende mais contextualizando. Em que momento a gente vai usar cada mais uma ou outra ferramenta? Em que maneira a gente vai grupar as ferramentas todas colaborativamente para trazer aquele conhecimento e de que maneira a gente vai depois internalizar isso. A pena é que a gente não tem tanto tempo de escrever e de publicar como a gente gostaria, porque senão muitas dessas coisas que você veria aqui seriam novos nomes com cria alguma coisa, porque a gente já está realmente além de só pegar o que o autor publicou e como ele usa e como é utilizado, a gente já está olhando não ele como um estanque, mas a gente usa aquilo como meio para chegar em algum lugar. Mais tempo, mas assim, é só essa noção de dinamismo, né? Assim, a gente fica querendo estabilizar o conhecimento, é tudo o que a gente nunca quis. A gente está revendo o tempo inteiro o que a gente está fazendo. Então, essa ideia de que conhecimento é fluxo, que o Aldo falou aqui, a gente tenta aplicar na prática, né? No nosso dia a dia, mas enfim. É um processo dinâmico que não se encerra. E de aprendizado. Bom, acabou. Obrigado.